Bem-vindos ao podcast Empreendedores por Natureza. É bom ter você aqui com a gente. Quero te dizer que este é o podcast mais útil do Brasil para empreendedores e empreendedoras. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você tem uma microempresa individual, é o seu lugar. Então, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha para os seus amigos empresários também, beleza? Estou eu com os meus sócios e amigos, Weber, Andressa e Amanda. E quem vos fala, Rodrigo, o host deste podcast. E o episódio de hoje é: um líder de sucesso tem essas habilidades. Quais? Dan, 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 dan. Se você imagina alguma, já escreve aqui nos comentários. Quero saber se você vai acertar alguma das habilidades que nós vamos falar. Sim, E óbvio, gente, nós estamos trazendo aqui aquilo que a gente entende que um líder de sucesso tem que ter. Mas existem inúmeras habilidades de um líder de sucesso, por isso compartilhe com a gente aquela que você acha que um líder precisa ter. Começando aqui, eu gosto sempre de introduzir falando que um líder, ele precisa, no mínimo, ser inspirador. Eu acho que quando você olha para alguém, você mira onde você quer chegar, esse cara já exerce um tipo de influência sobre você. Então, assim, falando um pouquinho, já dando a introdução, e eu quero saber se vocês concordam comigo, um líder precisa ser inspirador? Completamente. Vai, Andressa, então John já pegou a Maxwell, bola. que é um pastor, líder, coach, né? Referência. Referência em liderança corporativa, inclusive. Ele tem vários livros e um livro obrigatório para líderes é 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. E ele fala, dentro dessa questão de inspiração, se você é um liderado nota 9, você só vai respeitar um líder nota 10. Uau. Ele precisa te inspirar. Se você é um líder nota 8, você só vai atrair até o 7. Você não vai atrair liderado nota 9, nota 10. Exatamente. Porque você não é inspirador o suficiente. Boa. E eu concordo muito com isso. Exato. E eu, pessoalmente, tenho muito isso. Se a pessoa não me inspira, assim, gente, não... Nada faz sentido pra mim, sabe? É um princípio básico, né? A chancela da liderança, ou seja, o que te torna um líder é você ter seguidores. Exato. Um líder precisa de liderados. Senão você é uma voz no deserto. Você acha que você é alguma coisa, mas... Então, assim, esse é o princípio básico. Você precisa carregar algo de valor para que outras pessoas vejam, olhem e falem, eu quero, eu preciso disso. Boa. E te sigam. Então, sem sombra de dúvida, respondendo sua pergunta, inspiração é nada mais do que isso. Você ter algo de valor. E aí, o John Maxwell é perfeito nessa fala. Eu também concordo 100% com isso. Tem níveis. Isso é legal a gente saber, gente. Ninguém... a gente brinca aqui entre nós que nós somos 5 estrelas, né? Mas isso é uma brincadeira. Nós estamos em constante aperfeiçoamento, né? Talvez você já tenha chegado num nível 5 estrelas, mas hoje em dia já tá, né? Quantas estrelas? Tem hotel 6, 7 estrelas. Então sempre vai ter uma estrela a mais para você conquistar, ok? Nessa vida. Enquanto você tiver fôlego de vida, aprendizado, crescimento, você sempre vai ter que conquistar. E nisso, novos seguidores. É isso aí. Na era dos influencers, é isso que a gente busca. É isso aí. E eu acho que por mais que você seja um líder ultra inspirador, líder nota 10, se manter no topo é tão difícil quanto chegar lá. Ou mais, né? Ou mais. E assim... Para que outro venha, suplante tua liderança, porque ele é mais inspirador, é 2. É só a pessoa ter intencionalidade. Exato. Então, não acho que porque você alcançou a nota 10... que Tchau, acabou. Zerou a vida. Não, você tem que continuar se reinventando, continuar inspirando, continuar aprendendo, porque senão as pessoas vão saber que o teu repertório é limitado e que vai só até ali e que, portanto, não faz mais sentido porque eu já tive tudo o que você tem pra dar. Então, agora eu vou buscar em outro lugar outra pessoa. Entendeu? Pegando esse gancho o Simon Sinek, né, trazendo pro mundo dos negócios em si, ele cita um exemplo de que uma vez ele prestou consultoria na Microsoft e
na Apple. E lá, quando ele prestou consultoria na Microsoft, a Microsoft sempre ficava falando, não, o que a Apple tá fazendo? Concorrente, o foco era no concorrente. Essa é uma visão, tá, gente? Ele não é que tá certo ou errado. Você também ver o que o seu concorrente tá fazendo é uma forma de se inspirar a melhorar. Mas quando ele foi prestar consultoria na Apple, ele disse que a cultura lá dentro é como nós podemos ser melhor. A comparação é com eles mesmos. Ok, nós conquistamos isso, mas o que há mais para nós conquistarmos? Uau. E ele dá um exemplo pessoal que eu acho fantástico, né? Que na época, né? Ele foi lá, eu fui na Microsoft, eu ganhei... Qual o nome do aparelho? Não vou lembrar, antigo. Que era melhor que o iPod. E o CEO da Apple fala, não tenho dúvidas que seja melhor. E essa foi a conversa que ele teve. Porque ele achou que, tipo, eu fui na Microsoft, a Microsoft me deu e tinha um aparelho que era melhor na época, que eu não lembro mais o nome, gente, na minha época. pro CEO da Apple, achando que ele, não, então eu vou te dar o meu. Eu queria que como se ele fosse provar que o dele fosse melhor. Ele falou assim, não tenho dúvida que é melhor do que o nosso. E encerrou o assunto ali. Acabou. Então, isso também é valioso, né? Não tem problema você olhar para a concorrência e ver, poxa, o que eu posso melhorar como líder, para me tornar líder de mercado, mas também você olhar para si e ser o seu alto calibre do que você pode desenvolver, né? Enquanto empresa, enquanto liderança. Sim, essa é uma chave gigantesca. Teve uma vez que eu estava assistindo uma entrevista do Ronaldo Fenômeno e aí perguntou para ele, não lembro, acho que foi o Faustão que fez essa pergunta para ele. Tava assistindo Faustão, tá? E o Faustão perguntou para ele assim, como que é ganhar a bola de ouro? Foi quando ele tinha ganho a bola de ouro, né? Aí ele falou, ganhar a bola de ouro é fácil. O difícil é continuar ganhando ela. É se manter aqui no topo. Então, assim, um pouco daquilo que vocês duas falaram. O quanto a gente tem que olhar para si próprio para melhorar, para a gente se manter no topo. É muito difícil. É muito difícil. A gente pode até chegar lá. A gente pode estourar amanhã. O EPN, ele pode estourar o seu podcast mais assistido do Brasil e tal. Mas e para continuar sendo o podcast? Então, assim, continuar inspirando é muito difícil. Porque envolve muitos fatores, né? E aí, envolve tantos fatores e um dos fatores não tem como fugir disso. Eu acho que o líder de sucesso, ele protege a cultura de um lugar. Uhum. Então, ele é o defensor daquilo que ele entende que funciona. Mas o que é defender a cultura, Weber? Defender a cultura, no meu ponto de vista, e aí eu quero que você colabore um pouquinho, é não deixar a cultura vazar, a visão vazar. Aqui na nossa empresa, nós temos uma metodologia para receber o cliente, para falar com o cliente, para entregar as tarefas para esse cliente, para atingir o resultado desse cliente. Para que isso aconteça, o colaborador ele tem que fazer dessa forma. Então, tudo isso para mim envolve cultura. E nós, como líderes aqui dos nossos negócios, a gente precisa batalhar para que a cultura não... Opa, mudou aqui essa cultura. Opa, pera, você não está fazendo de acordo com a cultura que a gente tem. E a gente já falou alguns episódios de cultura, mas eu quero trazer não o prisma cultura saudável, mas eu quero trazer a gente como líder, a força que a gente tem que fazer diariamente para que a cultura não esmaeça, para que a gente proteja o ambiente. Fala um pouquinho disso para mim. Bom, eu acredito de uma forma que, colocando um contraponto, não digo só defender a cultura, porque talvez para quem já estudou ou estuda liderança e questões de comportamento e cultura, pode se entender ou pode de forma equivocada, e aqui não é uma correção, que eu protejo uma cultura, então nada que for fora ou externa à cultura eu vou deixar entrar. Não é nesse ponto. Não, mas só elastecendo um pouco aqui. A cultura, ela vem do que é comum, né? Isso. Da comunhão, dos comportamentos. Então, vou pegar alguns exemplos aqui. Se eu hoje ganho R$1 milhão por mês e acordo 5 da manhã e vou dormir à meia-noite... Mas por que você está rebaixando o seu salário? Não, eu tô dando exemplo, eu não vou colocar... Tá sendo humilde. Vocês baixem lá, vocês vejam a declaração de imposto de renda. Tá lá. As pessoas vão fazer o quê? Elas vão querer acordar 5 da manhã e dormir meia-noite. Porque vem que o Weber ganha R$1 milhão.
Isso pode ser uma cultura? Pode, mas é uma cultura precária, uma cultura ruim, porque nenhum ser humano deveria dormir 4 horas Sim, ou menos sim. de 6, 8 horas. Não vai E a Andressa resistir, né? sabe falar melhor aqui sobre isso. Agora, quando você fala em proteger a cultura, eu acho que quando um líder é inspirador, que vocês falaram, ele vai inspirar e você quer aquele modelo como aspiração. Você vai aspirar aquele modelo e vai querer fazer tudo que ele faz, ou também, pelo menos, ter os resultados que ele tem. Só que hoje algumas métricas que a gente tem dentro de Instagram, Facebook, enfim, são os seguidores. Então tem muita gente lá, eu tenho 1,5 milhão de seguidores. Nós somos cristãos e acreditamos dessa forma. Nós aprendemos numa liderança de Jesus que ele tinha 12, ele não tinha 1,5 milhão. E eu não tô falando se tinha Instagram naquela época ou não. Por que com 12 foi difícil, ele não tinha 70, 80, 100 e poucos na vida dele? Eu tomo isso para mim. Então, quando você fala de questão de proteger a cultura, eu vou colocar passos de forma cultural, desde que nós tenhamos uma vida afetiva, uma vida relacional, uma vida saudável, crendo que nós temos um corpo, uma alma, um espírito. Então, assim, se tudo que eu fizer de cultura vai acabar comigo, vai me deixar mal, vai me deixar sofrendo e as minhas atitudes ou as minhas emoções elas vão ficar deturpadas, isso para mim não é cultura. Pode ser a cultura porque é cultural, é comum. É a mesma coisa você pegar aqui no Brasil, 80% da população, colocar de uma forma arredondada, tá? Uma estatística, não tem uma pós-graduação. Sequer tem uma graduação. Então, não sei se eu estou respondendo a pergunta, eu estou inovando aqui, mas eu vou me considerar um líder mais disruptivo. Eu gostaria de pegar um pouco de outras culturas e verificar o que cabe no nosso ecossistema. É o que a gente tem feito. Agora, protegendo a cultura, sim. Protegendo os desvios padrão que possam acontecer. Então, de hoje, valores, de valor, de respeito, de comportamento. De missão. Hoje, nas nossas empresas, o que a gente não admite? Mentira. A gente não admite mediocridade, a gente não admite. Falcatrua, enfim, entre outras coisas, mas a gente admite pessoas que querem aprender. Sim. Clientes que prezam pelo relacionamento, Sim. prezam pelas coisas certas, prezam pelo estudo. É uma cultura que a gente tem. Comer bem, vestir bem, viajar, isso nem se fala, né? Isso nem se fala. Mas eu acredito que seria dessa forma. Você tocou num ponto, né? Até clientes, às vezes, a gente está tão desesperado como empreendedores para ter novos clientes que a gente acaba se submetendo a clientes que são totalmente inversos aos nossos valores. E puxam a sua cultura para baixo, Para baixo. Né? É isso aí. Que degringolam totalmente o bem-estar da sua organização, inclusive seu. Outro dia nós tivemos, né, um episódio dentro de uma das empresas, de um cliente que foi totalmente desrespeitoso com um dos nossos colaboradores. Isso é inadmissível. Por mais que o cliente pague em dia, seja um bom contrato, isso para mim é proteger a cultura. É isso aí. E vale lembrar que quando eu que estava tratando diretamente com esse cliente, quando eu vi essa ação, eu entrei na hora. Eu entrei na hora e falei, para, aqui não é assim que funciona. Eu entrei na frente entre o cliente e o colaborador. Exato. Então, isso é ser muito um importante. líder, gente, né? Um líder de verdade tem isso. É isso aí. Né? O dinheiro não pode estar acima de uma vida. Isso é uma cultura nossa. Se você pensa diferente, né? Aí. Mas dentro da liderança que a gente acredita, o bem mais precioso que nós temos, o tesouro mais precioso, são as pessoas. Porque o líder, o Simon Sinek também fala sobre isso, o líder de verdade, respondendo, né, a nossa pergunta do dia, ele deve cuidar das pessoas, do seu time, para que o seu time dê os resultados que ele almeja. E querendo ou não querendo, você está protegendo a cultura, porque uma da nossa cultura é valorizar as pessoas. Né? Mas isso que o Weber também disse, né? Se você tem uma cultura totalmente não saudável, fechada, né? Uma mente, enfim, totalmente fechada, isso não adianta você proteger. Exatamente. Né? Você realmente precisa quebrar essa cuca, começar de novo. Parar de ser topeira. Parar de ser topeira para você expandir, porque senão o seu negócio tá destinado ao fracasso. Perfeito. E eu acho que outra coisa que as pessoas esperam de um líder é que ele não seja perfeito. Elas querem que a gente esteja presente. Porque a gente tem uma
utopia de achar que a gente tem que saber todas as respostas, de que a gente tem que resolver todos os problemas e que a gente tem que estar ali, ó, tipo o super-homem, né? Tadã! Pronto para resolver todas as coisas. E não é verdade, porque todos nós somos vulneráveis. Você tem seu dia mal, você tem o seu dia mal, você tem o seu dia mal, eu tenho o meu dia mal. Então, dentro dessa organização, dentro da pluralidade, isso, a gente precisa ser vulnerável também como líder. Isso nos aproxima do nosso colaborador. Porque as pessoas não querem mais essa distância, né? Nossa, ele tá ali, é o super-homem. Eu nunca vou ser igual ele, não consigo, tá? Não, as pessoas querem saber que você é de carne e osso, de que você é tão pecador quanto ela, e tá tudo certo. E eu acho que se a gente for um pouco vulnerável, se a gente for vulnerável nas nossas conversas, a gente ganha o coração dos nossos liderados. Então eu colocaria aqui que é importante um líder ser vulnerável também. O que vocês acham sobre isso? O que você acha, André? Sim, um líder de sucesso, ele tem uma vulnerabilidade saudável, né? É isso aí. Não é você ser vulnerável em todos os aspectos da sua vida o tempo todo, porque senão você perde a inspiração. Tem que saber dosar isso também. É isso aí. E a ausência completa de vulnerabilidade, você não conecta também com as pessoas. É isso aí, conectar. Né? Tanto o excesso de vulnerabilidade quanto a ausência, você mata a inspiração. Então, assim, cara, esse cara é um fraco. Desculpa, não vou seguir. Vive chorando pelos cantos. Foi vulnerável. Sabe? Isso, aquela romaria. Oh, céus, ó vida. Para com isso. Vou olhar na bota do olho. Isso não é vulnerabilidade saudável, tá? Não é disso que a gente tá falando. E você ficar, não, porque eu não preciso de ninguém, não preciso que ninguém precisa... Também você não vai conectar com ninguém. Agora, você ser vulnerável de uma forma saudável, o que é uma vulnerabilidade saudável? Coisas que não vão comprometer, né? E você realmente ter pessoas, quando a gente fala numa empresa um pouco mais estruturada em termos de pessoas, né? Que você tem mais colaboradores, sei lá, 5 ou 6, você vai ter 1, 2 que são mais perto de você, que tem acesso a informações mais sensíveis. Então, não é a mesma vulnerabilidade para todos os colaboradores, né? Então, você tem que estabelecer esses níveis de acesso que as pessoas vão ter com você, o que a pessoa vai saber, o que não vai saber, e você vai entendendo no que isso vai impactando na tua liderança, né? Legal. Eu tenho pra mim que a questão da liderança, né, é influência. Então, você tá influenciando ali dentro do empreendedorismo, você precisa de pessoas que carreguem o seu piano, certo? Essa é a premissa. Como que você vai fazer isso? Se você for o tempo inteiro um autoritário, uma pessoa que só você fica só dando ordens, o piano fica pesado demais, as pessoas deixam de carregar. Então, essa troca, o que a gente tá falando aqui, esse equilíbrio, essa troca, é você, poxa, tá pesado demais, eu também preciso, sabe? É o momento de que eu vou carregar, eu também vou carregar, mas agora eu preciso largar um pouquinho pra dar músculo. É o instituto da mentoria, da liderança. Exatamente, olha. Então, eu vou elastecer. Eu vou esticar um pouquinho a corda para ver até onde ele vai. Eu posso confiar um pouco mais. Isso é ser líder. Isso é você gerir um time com equilíbrio. E se eu for responder essa pergunta, né, de uma forma muito objetiva, um líder, ele precisa de visão e audição. Um líder, ele precisa saber para onde ele está indo. E ele vai... As pessoas vão se... Porque se eu tenho um líder que tá perdido... Pra onde que eu vou? Ele vai me levar pra cova? Ele vai me levar pro fundo do poço? Oceano. Ele vai me... não. Então, pra onde que esse cara tá indo? Então, as pessoas estão vendo a sua empresa. A sua empresa, ela tá indo pra onde? Qual que é o propósito dela? Ela está saudável? Porque as pessoas começam... Essa percepção é muito clara, gente, nos bastidores, né? Quando começa a empresa a fraquejar, a titubear, as pessoas sentem. Então, e o líder perdido, que nem uma baratona, pra onde que eu vou? Isso perde totalmente. E a audição. Saber ouvir. Escutativa, né? A escutativa. Deixa eu ouvir também dos meus colaboradores quais são os pontos que precisam ser melhores. Porque ele tá ali na ponta, ele tá vivendo o dia a dia. O piano tá muito pesado, preciso de ajuda. E aí, nesse momento que você tem que entrar em ação e proporcionar a melhora daquela situação. Legal. Então, visão e audição. Desculpa. Eu acho que é a questão do que você falou muito, muito certa, ou muito assertiva, da visão e da audição.
Porque você olha para frente, você não consegue olhar para trás. Mas o ouvido também você consegue ouvir um pouquinho o que tá do lado. Exato. O liderado, muitas vezes ele tá aqui atrás. Ele tá na sua retaguarda. Então tem muita gente que fala assim, eu não vou treinar, eu escuto direto isso em consultoria. Mas se eu treinar esse camarada ou essa camarada, ele vai embora. Eu falei, mas você já tá colocando que ele vai embora. Muitas vezes o próprio empreendedor ou empresário, ele fala assim, eu vou investir tanto nessa pessoa, eu não tive esse investimento, ele vai roubar a minha ideia. E esquece que ele está preparando um guardião de uma área ou de uma empresa, um CNPJ que ele pode duplicar ou triplicar em outros locais. E só complementando, quando a Amanda estava falando, existem 3 conceitos de liderança, existem mais, mas pelo menos 3 conceitos. Liderança autocrática, a liderança democrática e situacional. As meninas falaram muito isso. A autocrática é assim, eu mando, eu faço, eu aconteço. Não existe ninguém melhor do que eu, né? O Deus do Olimpo, né? A segunda é muito democrática. O que vocês querem fazer? O que vocês estão pensando? O que vocês acham, né? É igual aquele pai que todo dia pros filhos e fala, vocês querem comer o quê? Vocês querem comer o quê? Os meninos querem comer o McDonald's todo dia, né? Se deixarem, exatamente. Né? Agora, situacional é entender a situação. Poxa, a minha equipe tá muito, né? Tá com frio, minha equipe. Aí eu mando, gente, vocês estão com frio. Vamos. Quando a gente não escuta a nossa equipe. E a nossa equipe vai escutar, ela sabe que a gente faz isso. Tá muito quieto o negócio. Bota a voz. Gente, como é que vocês estão? Tudo bom, né? Conta uma piada, enfim. Agora, quando tá todo mundo também assim, não para de falar. Gente, calma, gente, vamos organizar respirar. Aqui. Então, é a situacional. Eu preciso também entender. A gente fez um episódio de conversas difíceis, né? Um pouco atrás. E eu acho que quando você vai chamar numa conversa difícil, você já sabe, o seu liderado já sabe como é que você tá. Eu já sabia como meu chefe estava naquele dia. Eu já sabia como meu pai, como minha mãe, né? Já tinha brigado ali, já como é que eles estavam. Não vão pedir nada. Agora, quando tá feliz, já pediu o carro, né? Fala, deixa eu passear. Eu acho que o líder é dessa maneira. Então, ele tem que saber identificar as situações. Tá anotando. O líder, ele precisa ser vulnerável, ele precisa ter uma boa visão, uma boa audição, precisa estar... com esses 3 pilares aí, identificar né? Autocrático, democrático, situacional, entender, né? Identificar essas situações é muito importante. Tem uma frase do Ryan Leake que ele foi um dos palestrantes do The Global Leadership Summit deste ano, e ele fala assim, bons líderes estão sempre tentando parecer interessante, mas grandes líderes estão sempre tentando ser interessados. Olha que legal. Olha só. Olha que legal. Profundo. É muito bom. Então, repete. Bons líderes estão sempre tentando ser interessantes ou parecer interessantes. E grandes líderes estão sempre tentando ser interessados. Então, você ser interessado também no que está acontecendo com o seu colaborador, com o seu time, no ambiente à sua volta. É muito mais importante que parecer do que você ser ou parecer interessante, né? Então, assim, é uma tarefa para você também. Começa a entender a sua equipe, começa a ouvir, que aí tem muito a ver com a audição. Começa a prestar atenção. Pô, e aí, como é que você tá? O que você tá fazendo? Pô, é importante vocês... E não parecer interessado, é ser interessado. Isso é muito legal, né? Eu gostei muito, gravou essa frase pra mim, porque é uma frase que às vezes a gente... Sem perceber, a gente tá tentando ser interessante, né? No mundo hoje de rede social, quando tudo parece perfeito, né? A gente olha ali, tá o mundo, né, de bob e... Tá feito. Mas você vai ver lá no fundo, nos bastidores, não é bem assim. Então... Não se sustenta, né? E para fechar, eu acho que um bom líder, ele também é aquele líder que está sempre motivando seus liderados a não permanecerem na zona de conforto. É sempre fazendo ou motivando eles a irem para um lugar melhor. Porque assim, gente... a gente tem a tendência de enxergar o nosso sucesso. A gente tem a tendência de buscar o nosso sucesso. Mas, enquanto líder, a gente precisa entender que o nosso sucesso está automaticamente ligado ao sucesso dos nossos liderados. Então, se a gente deixa eles caírem numa caixa de zona de conforto e não tira eles de lá,
a gente está fracassando como líder. A gente está fracassando. E uma frase muito legal do Bill Hybels, né? Na verdade, não é uma frase, né? É uma metodologia. Bill Hybels também, ele foi praticamente o Champions durante anos ali do The Global Leadership Summit, que é um treinamento, um movimento de liderança mundial, né? Se você nunca participou de te incentivo a participar. Ele sempre fala que um bom líder, ele tira o cara da zona de conforto. E como fazer isso? Porque não é fácil você levar a pessoa do ponto A para o ponto B, né? Você falou um pouquinho em alguns episódios lá atrás. Então, você tirar uma pessoa do ponto A para o ponto B é custoso. A pessoa ela não quer sair porque ela tá acomodadinha ali, né? No dia de frio, ela tá gostosinha, tá tomando um cafezinho, chocolate quente ali. Tá gostoso. Mas só que ela não cresce, ela tá parada ali. E se ela não cresce, você também não cresce. Né? Porque o nosso crescimento depende de outras pessoas, né? No que diz respeito corporativo, profissional. Então, assim, é mostrar para essa pessoa o quão ruim o ponto A está. Para com facilidade ela deixar do ponto A para o ponto B. Não adianta você só mostrar que o ponto B é melhor. Porque para ela o ponto A é muito bom. Ah, mas para eu chegar lá... Não, então, deixa eu começar a mostrar para você como o ponto A é ruim. Para você migrar para o ponto B. Aí você consegue tirar a pessoa da zona de conforto. Então, uma dica para você também é um bom líder, um líder de sucesso, ele também está o tempo todo motivando a sua equipe, os seus liderados a saírem da zona de conforto. E principalmente sendo exemplo disso. Arrasta, porque né? tem muito líder, aí a gente cai numa questão de ego, né? O repertório pífio, o ego do tamanho do mundo, querendo parecer interessante e com aquele discurso de você precisa ir pro ponto A, pro ponto B, do conforto. Você saiu da sua? É isso aí. Você está tem que se mostrar. esticando. Exatamente. Porque as pessoas seguem o que elas veem. É isso aí, né? concordo, Não o que a gente 100%. fala. Então, esse desafio, o líder de sucesso, ele tem um histórico de sair de zona de conforto. É só você olhar pra ele, cada ano ele se supera. Ele tem uma zona totalmente desconfortável. O cara não para. É isso aí. Cada hora ele tá fazendo uma coisa, cada hora ele tá com um projeto novo, ele tá... E são coisas que dão certo, que são coisas muito bem planejadas. Não é também a doideira, né? Deixa eu falar. Não. É planejado, é saindo da zona de conforto, disciplina. Então, acho que isso conta muito para as pessoas. Com lógica, né? E com lógica. Não é uma coisa bipolar, gente. Cada hora você tá num... Não é deixar uma para fazer outra. Não terminar uma coisa e já começar outra. Não é isso, essa coisa insana. Eu lembrei, com lógica. Com lógica. Eu lembrei de mais uma característica. Acho que passa um filme, assim, quando fala de liderança. Quando pessoas, né, liderados ou seus colaboradores, se você juntá-los, ou se a gente aqui fizer uma entrevista com eles, e se cada um disser algo que você já disse para eles, que hoje eles são muito bons naquilo por conta do conselho que você deu, eu acho que é um excelente KPI de liderança. Porque quando você chega num lugar, tem acontecido isso com a gente. Poxa, Weber, sei lá, Pofo, Amanda, obrigado, porque aquela dica que você me deu, aí você vê a pessoa onde está hoje, você fala assim, não depende só de você, lógico. E não tem recompensa melhor, mas, né, Weber? Cara, você sente vontade de chorar, você fala, nossa, valeu a pena investir nele. Porque tem um autor que fala isso, acho que é o Chris Vallotton, né? Chris Vallotton. Ele fala muito assim, quando a gente consegue enxergar os tesouros das pessoas que há nelas, que nem elas viram, aí realmente você está sendo um bom líder. Bom líder. E Exato, quando você consegue ver isso, eu acho que o trabalho de liderança está sendo bem feito. Legal. E só consegue enxergar se o líder realmente for interessado, né? Exato. Olhar para o outro e falar, cara, missão que você a gente tem tesouros hoje, aí, a gente precisa desbravar isso. E esse medo de, o aprendiz não pode ser maior que... Gente... Para com isso. A época do feudalismo já acabou, gente. E se você tiver talentos na sua empresa e o cara romper, deixa lá na frente você pode ser cliente dele. Sócio e tá tudo dele. bem, sócio. Sócio dele, Para de minar o crescimento das pessoas. Isso é pensamento de gente pequena. Concordo. Né? Ensine tudo que você tem, porque isso vai voltar para você. Vai. Sem sombra de dúvida.
É isso aí, você que é líder, você que lidera uma organização, uma empresa, e aí a gente expandiu, hein? Não é só para empresários agora, é para aqueles que também têm um cargo de liderança. E todo mundo lidera alguém. Você lidera alguém dentro da sua casa, você lidera alguém dentro da sua escola. Até seu cachorro você lidera. Até seu cachorro, você lidera alguém dentro da sua empresa. Você que tem uma empresa, lidera. Então compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque é importante. São ferramentas úteis para o seu dia a dia. Deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu!